Boa noite a todos, me chamo Leonardo Brito Martins, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. Irei apresentar uma atividade relacionada à disciplina de flotação e propriedades da interface, ministrada pelo professor Leonardo Ribeiro. O que é tensão superficial e qual a sua influência na interação partícula-bolha? A flotação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas que consiste em adicionar bolhas de ar ao meio para que as partículas em suspensão no líquido aglutinem-se a essas bolhas. A espuma formada pode então ser removida, arrastando consigo as partículas de impurezas. A flotação só pode ser aplicada em misturas heterogêneas, seja entre sólidos ou sólidos líquidos, desde que sejam substâncias immiscíveis. Nas fases de interface do processo, a flotação do minério consiste em misturá-lo de forma pulverizada com óleo, água e detergente, e depois borbulhar ar através dessa mistura. O sulfeto mineral que está recoberto de óleo juntamente às bolhas e fica na superfície. Já o resíduo, que é pobre em cobre, a ganga, fica no fundo do recipiente e é descartado. A ocorrência do fenômeno se deve à tensão superficial do meio de dispersão e ao ângulo do contato formado entre as bolhas e as partículas. A tensão superficial ela é responsável pela formação das bolhas e pode ser entendida como uma espécie de partícula que envolve os líquidos. A justificativa para esse fenômeno está no fato de que as moléculas situadas no interior de um líquido são, em média, sujeita à força de atração igual em todas as direções, ao passo que as moléculas situadas, por exemplo, na superfície de separação líquido-ar, estão submetidas à força de atração não balanceada ou não equilibrada, o que resulta numa força preferencial em direção ao interior do líquido. E quais são os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha? Explique o porquê deste estímulo. O desempenho da flotação está relacionado com a probabilidade de colisão bolha-partícula e a estabilidade agregado formado. Atualmente, um dos maiores desafios da indústria mineral é a flotação de partículas finas e a ultrafinas por apresentarem baixa probabilidade de colisão, devido às suas características intrínsecas, por um exemplo, sua pequena massa. A colisão de uma partícula com uma bolha é especialmente influenciada por fatores físicos como o tamanho da partícula e da bolha, a densidade da partícula e do líquido em geral, por fatores hidrodinâmicos, tais como viscosidade do líquido, força de cisalhamento, no caso líquido-partícula, força de atração gravitacional, inércia, quantidade de movimento das 10 partículas grossas, difusão, o movimento browniano, partículas finas e ultrafinas, turbulência, entre outros. Enfim, a colisão é uma função do movimento relativo de partículas e bolhas, sendo dependente da hidrofobicidade da partícula. A definição de eficiência de colisão não é estritamente o mesmo termo para a probabilidade de colisão, visto que pode assumir valores maiores que 1, pois as partículas capturadas pelas bolhas não inclui somente as que estavam presentes acima da bolha, mas todas as partículas que colidiram com a bolha. Portanto, a probabilidade de colisão é influenciada pelo movimento relativo de partículas e bolhas, considerando alguns fatores tais como a inércia e o
momento das partículas grossas, a difusão ou movimento browniano das partículas ultrafinas, a força de cisalhamento produzida pelo movimento relativo entre o líquido e as partículas e a força de atração gravitacional atuando de forma mais efetiva nas partículas mais densas, intermediárias e grossas. Então, bom, essa era a minha apresentação. Boa noite a todos.